Irmãos amados, vamos lá. Lucas capítulo 18, versículos de 1 a 8. O texto diz assim: Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça, rápido, mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? A nossa palavra diz que Deus responde à oração. Deus responde à oração. Tem um escritor chamado E.M. Boulds. Ele diz o seguinte: Deus nada faz a não ser em resposta à oração. E essa afirmação aqui, irmãos amados, ela ecoa a importância da oração na vida da igreja, na vida de cada um de nós. Deus nada faz a não ser por meio da oração. Jesus, conhecendo essa realidade, essa necessidade que cada ser humano tem, que os discípulos tinham e que nós temos, então ele conta essa parábola aqui que fala de um juiz que é injusto, que é iníquo, e também dessa mulher viúva que é persistente, no pedido dela, para nos ensinar que Deus responde à oração daquelas pessoas que clamam, daquelas pessoas que persistem em oração. E eu quero aqui trazer 3 lições importantes da parte de Deus para o nosso coração. Quero que, em nome de Jesus, você receba como uma palavra do Espírito Santo para a sua alma, nessa manhã, sobre a necessidade, sobre a importância da oração. E a primeira verdade aqui é que Deus nos ensina a perseverar na oração. Deus nos ensina a perseverar em oração. Os versos de 1 a 3 vão falar exatamente sobre isso. O Senhor Jesus Cristo, Ele vai introduzir aqui essa parábola no versículo de número 1, fazendo a seguinte afirmação: Ele conta a parábola para os seus discípulos, mostrando que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. O que discípulo tem que fazer? Orar sempre e nunca desanimar. O que crente tem que fazer? Orar sempre e nunca deixar de orar. É isso que crente tem que fazer. Crente tem que orar sempre e nunca desanimar. A história fala dessa viúva, todo dia, ou constantemente batendo lá na porta do juiz, pedindo o juiz para fazer justiça à causa dela. Tinha uma necessidade, tinha uma carência, tinha uma busca. Ela precisava, então ela fazia isso com frequência. E o Jesus fala dessa parábola para mostrar que existem pessoas que dependem inteiramente de Deus, gente que precisa entender, gente como nós aqui nessa manhã, que depende de Deus,
que não pode tentar viver a vida independentemente do Senhor. Então, eu quero que os irmãos prestem atenção nesses detalhes do texto. Dependência total do Senhor. A ênfase numa viúva, é claro, porque na cultura judaica, a questão da mulher, da viúva, estava falando de vulnerabilidade, estava falando de falta de recurso, estava falando de escassez, de limitação. E é isso que Jesus está querendo que nós aqui entendamos. Nós somos carentes, na verdade não temos recursos nossos. Nós somos completamente dependentes, vulneráveis. Sabe qual é o problema, irmãos amados? Muitas vezes é que nós tendemos a desanimar na questão da oração quando a gente não vê uma resposta rápida. Quando você começa a pedir, quando você começa a orar e de repente a coisa não muda, não acontece, a tendência nossa, sobretudo desse século, que é imediatista demais, é parar de orar, porque a resposta não vem. Tudo hoje acontece muito rápido, então nós queremos desistir, mas Jesus está querendo dizer para mim e para você nessa manhã, que assim como essa viúva, que enfrentava esse juiz, que encarava o juiz, que estava todo dia lá, nós precisamos persistir na vida de oração. Nós não podemos desanimar. Ou seja, a oração é um ato contínuo. Crente tem que orar todo dia. Crente tem que orar sempre. Paulo já diz isso, né, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Então não é uma questão esporádica. Não é uma questão esporádica. Temo eu que muitos cristãos espalhados por aí afora não têm mais a prática da oração, não cultiva mais a prática da oração, a vida de oração. Porque a grande verdade é que a perseverança na oração é um sinal de fé e não de desespero. Preste atenção nisso. Orar, mesmo que a resposta demore a chegar, não é sinal de desespero. Orar todo dia é sinal de que você confia, é sinal de que você crê, é sinal de que tem um Deus que você acredita, que está ouvindo e que manifesta bondade e graça. Então nós precisamos continuar orando. Boldes vai dizer mais uma vez que a oração é um privilégio elevado, é um privilégio sagrado. A oração é o maior poder que Deus já confiou aos homens. O maior poder que o homem tem é o poder da oração. Segundo lugar, Deus é justo e responde aos seus escolhidos. Então, nós precisamos perseverar, porque Deus é justo para responder às nossas orações, a sua oração. Se nós lermos aqui os versos 4 a 7, nós vamos ver que por um tempo esse juiz não quis dar atenção para ela, mas chegou um momento que o juiz chegou à seguinte conclusão: eu não temo a Deus, não temo ninguém, não respeito ninguém, né? Mas essa mulher está me importunando demais, está me irritando demais, então eu vou fazer justiça à situação dela, pelo menos ela para de me incomodar. E aí o texto vai mostrar que se um juiz que é injusto, ele acaba atendendo um pedido persistente, quanto mais Deus, que é justo, será que Ele não vai responder seus filhos? Olha o que o Senhor Jesus está dizendo para você nessa manhã, que tem uma causa, uma situação, uma necessidade. É como se o Senhor estivesse dizendo aqui nessa manhã: dá para entender, você consegue perceber? Se um juiz que não temia a Deus, não temia ninguém, por causa da persistência de uma mulher, acabou atendendo, o Pai que é justo não vai ouvir você na sua oração? Consegue entender? Desça para o coração a palavra do Senhor, para você se aquietar, para você se acalmar, para você descansar. Porque se por um lado
Nós tendemos a desanimar na perseverança da oração, porque parece que Deus demora, parece que as respostas não vêm. A solução fica clara na pessoa de Jesus Cristo, quando o próprio Senhor Jesus vai ensinar que Deus não é como um juiz injusto. Nós não temos motivos para desânimo, para parar de orar. E Jesus dá as razões. O Pai é amoroso. Ele é o nosso papai querido, que não deixa de atender o clamor dos seus filhos. Deus age com bondade. O argumento de Jesus é esse, o quanto mais aqui no texto. Lá em Mateus capítulo 7, o verso 11, Jesus vai dizer assim: olha, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está nos céus, Ele vai dar presentes, bons presentes àqueles que pedem. Agora aqui, se um juiz mau pode ser movido pela persistência de uma mulher, quanto mais Deus, o Pai, vai ouvir os seus escolhidos. Então preste atenção em nome de Jesus nessa manhã. Quanto mais Deus ímpio ouve e atende a persistência de outros, quanto mais Deus, para você que está orando, para você que tem necessidade, não deixe de orar a Deus. O verso 7 diz assim, acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Clamam a Ele dia e noite. Está mostrando aqui a questão da oração continuada, irmãos. A oração persistente que não desiste. Orei hoje, mas oro amanhã. Orei de manhã, oro à tarde. Orei à tarde, mas oro à noite. Eu tenho, desde quando cheguei aqui para o pastoreio dessa igreja, ensinado, desafiado, mostrado e aprendido, obviamente, que a gente tem que orar, e orar sempre, e orar muito. E orar quando nos pedem a oração. Entendeu? A gente tem que falar que vai orar, porque é importante dizer que vai orar, porque estimula o outro. Mas quando falar que vai orar, ore. E se tiver a oportunidade de orar na hora que a pessoa pediu oração, ore na hora que ela pediu a oração. Se não puder orar na hora, ore depois. Escreva uma oração, manda um áudio de oração, vá lá e faça a oração, mas ore. Ore, porque a oração é o poder de Deus para movimentar o mundo espiritual, para movimentar o mundo físico. A oração é esse poder de Deus. Leonard Ravenhill, ele vai dizer que um homem de Deus nunca mais será o mesmo depois de passar tempo com Deus. Depois de gastar tempo com Deus, um homem ou uma mulher nunca mais serão os mesmos. Porque a oração mexe com a vida da gente, muda a vida da gente. Ela nos aproxima do trono da graça. Ela nos faz perceber realidades que de outra forma não percebemos. Deus responde oração. Então, eu quero dar uma palavra para o seu coração em nome de Jesus. Não permita, em nome de Jesus, que o silêncio, aparente silêncio de Deus, leve você a desistir de orar. Em nome de Jesus. Não permita isso. Deus trabalha de muitas formas. Deus trabalha no silêncio. Isaías 64:4 vai dizer que não se viu, não se ouviu, nem se percebeu um Deus como esse Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então precisamos crer nisso. Terceiro e último lugar, Deus espera encontrar fé em nós. Deus espera encontrar fé em cada um de nós. O versículo 8 diz assim, olha, eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará
na terra. Então veja, irmãos, o raciocínio que o Senhor Jesus foi criando para com os discípulos. Existe um risco de desanimarmos da vida de oração. Por quê? Porque a resposta parece não vir na hora e do jeito que a gente quer. Porque está tudo imediatista demais. Mas ele está dizendo, não desista de orar, porque a solução já foi dada. Ele está dizendo, se um juiz iníquo responde uma pessoa pela persistência dela, e ele que não crê e não teme ninguém, quanto mais Deus, que é Pai de amor, de bondade, Ele não vai fazer justiça aos seus escolhidos que clamam, que oram constantemente. E por fim, então, o Senhor Jesus está chamando os discípulos a uma resposta, e chamando a Pipo nessa manhã a uma resposta aqui. Ele espera encontrar fé em nós. Jesus está dizendo, a Bíblia diz que o amor vai acabar esfriando no final dos tempos. Quando Jesus voltar, como é que vai estar essa questão de fé no coração do povo? Porque o povo vai esfriando, vai acostumando, a gente vai relativizando as coisas, a gente vai perdendo aquela ousadia de buscar a Deus, de crer em Deus. Corre um risco de nós estarmos na igreja, irmãos, e nos acostumarmos com esse ambiente, entrar e sair. Esse ambiente aqui é um ambiente profundo, de poder de Deus, de presença de Deus, de curas do Senhor para a nossa alma, de salvação, de perdão de pecados, de reconciliação. Nós nos reunimos aqui porque cremos que Deus está presente, porque Deus responde a oração, Deus muda fatos, Deus muda as coisas, Deus transforma as nossas realidades. Nós não podemos, em nome de Jesus, parar de crer nisso como igreja. Nós não podemos nos acostumar com isso. A nossa resposta deve ser orar com perseverança. Estava em casa ontem, já era tarde da noite, trabalhando um material para a estação do cuidado. Denominei vida de crescimento. Vida de crescimento será um desafio de 21 dias quando a estação do cuidado chegar, e a estação do cuidado começa dia 6 de abril, no primeiro domingo de abril. Nós estamos na estação do cultivo, que é tempo de semear o Evangelho, por isso Operação Resgate. Mas o segundo trimestre desta igreja é estação do cuidado, é tempo de discipular. E eu estava preparando esse material que envolve devocionais diárias, leitura bíblica diária, perguntas que desafiam a nossa alma, desafiam o nosso coração. Nós temos que perseverar em oração. Nós temos, irmãos amados, que confiar que Deus age no tempo certo. Essa é a razão da pergunta: quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas Ele vai encontrar com fé? É como se Jesus estivesse perguntando: como é que está seu coração? Você continua crendo? Você continua crendo? Você continua vibrando? Depois de anos de vida cristã, de crente que você é, como é que está o seu coração? Eu quero instigar a sua alma nessa manhã em nome de Jesus. Eu quero instigar seu coração a crer, a orar, a dobrar o joelho para falar com Deus. Em nome de Jesus, não pare de orar, não pare de crer, não pare de buscar a Deus. Quantas pessoas terão fé? Então, eu espero em nome de Jesus que a nossa geração agora, os nossos filhos, os nossos pequenininhos, possam ainda confiar no poder de Deus através da oração, em nome de Jesus. Então, queridos irmãos, nós vamos orar agora. Leonardo Ravenhill, ele vai dizer que os homens dão mais tempo
às suas atividades do que a oração. E ele vai dizer: nós como igreja precisamos inverter isso. Martinho Lutero já dizia que quando ele levantava e percebia que o dia dele ia ser de muito trabalho, de muito compromisso, de muita pressão, aí ele gastava mais tempo em oração. Aí ele orava muito mais. Eu gostaria que nós orássemos então, em nome de Jesus. Deus responde oração. Você pode ficar de pé? Deus responde oração. Queridos, eu quero orar agora, e eu queria que você colocasse diante de Deus a sua questão, a sua vida, alguém que você queria que fosse resgatado pelo Senhor, por meio da sua vida. Coloque aí diante de Deus o que te causa incômodo, o que está te deixando ansioso, preocupado. Coloque diante de Deus agora, vamos orar. Pai, eu quero, com base na palavra revelada do Senhor, agora clamar em nome de Jesus, a favor dos meus irmãos, da minha vida e dos meus irmãos. Eu quero pedir a Deus que o Senhor agora responda a oração da tua igreja. Eu quero pedir a Deus que o Senhor vá, em nome de Jesus, ó Pai, ao encontro da necessidade dos meus irmãos, e que o Senhor traga quietude, que o Senhor traga, ó Deus, confiança, que o Senhor traga, Pai, descanso no Senhor, que o Senhor permita, meu Deus, que os filhos do Senhor aqui nessa manhã experimentem uma resposta de oração. Uma resposta de oração. Responda, meu Deus, cure de uma doença. Ó Deus, restaura relacionamento em nome de Jesus. Traga uma mudança em questões profissionais. Abençoa algo ligado à família, ao emprego, à vida espiritual. Ó Deus, cria uma situação, um fato, em nome de Jesus, para que os filhos do Senhor, ó Deus, ainda mais continue crendo e buscando o Senhor. Em nome de Jesus, que nessa manhã o povo do Senhor perceba a tua bondade e continue perseverando na oração. Não nos deixe, ó Deus, desanimar. Tem misericórdia de nós. Nós cremos no Deus que responde oração. Nós cremos no Deus que responde oração e já te agradecemos pelas respostas recebidas nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Podeis